Olá! Timóteo era um companheiro e o auxiliar mais querido do apóstolo Paulo. Em uma das suas cartas, na primeira carta, Paulo começa a falar algo para Timóteo e no final ele diz algo que está trazendo dúvidas para as pessoas que leem isso aqui. Olha só, Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras do profeta, da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater o bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. O apóstolo Paulo falando que tinha entregue a Satanás duas pessoas, porque imagino que estavam blasfemando. Como entender a atitude de Paulo aqui? Por que isso está escrito na Bíblia? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É muito bom ter você aqui com a gente. Você sabe muito bem, eu sempre digo aqui, quem faz o programa acontecer é você, telespectador. Mandando as suas perguntas através dos caminhos que nós mostramos aqui no programa ao vivo. E nós estamos ao vivo e queremos agradecer a você que está nos acompanhando aí em algum ponto desse nosso país e até mesmo fora dele. Quantas e quantas pessoas podem nos alcançar através do satélite e também pela internet em várias regiões do mundo. Um abraço muito especial para Angola, que sempre acompanha a gente. Um abraço especial a Portugal, que também transmite a programação da Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade. Sinta-se abraçado você, meu irmão, que está acompanhando o nosso programa. É muito bom ter a sua companhia aqui, viu? Você já sabe, esse programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas e quem está na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estamos contentes por estarmos mais uma vez aqui com o nosso telespectador. Eu quero começar esse programa agradecendo ao nosso telespectador por acompanhá-lo e também, Tito, começar mandando alguns abraços rapidamente para telespectadores que acompanham muito o nosso programa. O primeiro abraço vai para o nosso amigo, nosso irmão Amin, pai da Andrícia, nossa colega de trabalho, que acompanha com tão grande carinho o programa e sempre que nos encontramos por aí, ele está sempre feliz, sempre alegre, é uma pessoa muito agradável. Deus abençoe a você, meu irmão, e a sua filha também. E um abraço, aí o irmão Amin nos informou que um pessoal lá em Rolante, no Rio Grande do Sul, lá do Morro da Figueira, também gosta muito do nosso programa. Então recebam todos o nosso abraço e o nosso muito obrigado pela confiança que vocês têm para com o nosso programa. E esperamos que, por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo continue falando fortemente aos corações de todos vocês. Eu também tenho alguns abraços especiais aqui para mandar os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana ali de Cajati e que acompanham o nosso programa sempre. Um abraço ao Max, o Matheus e a dona Angélica, que estão acompanhando agora o nosso programa. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Também não posso deixar, eu falei aqui para vocês que nós transmitimos o nosso sinal para Portugal. Os nossos irmãos que estão lá em Portugal, que acompanham, nossos irmãos e telespectadores aí da Mel, né, a operadora de TV por assinatura aí no país, vocês que acompanham o programa Na Mira da Verdade aqui da TV Novo Tempo, sintam-se abraçados, é muito bom ter vocês aqui em nossa companhia, acompanhando o nosso programa. Mando um abraço muito especial a vocês aí de Portugal que estão acompanhando a nossa programação, viu?
Muito bem, professor, nós abrimos o programa falando sobre esse trecho aqui onde Paulo está mandando pro diabo duas pessoas, rapaz. Ele foi meio duro aqui, e aí essa pergunta quem mandou foi uma irmã metodista, ela chama-se Patrícia Sá, e ela diz o seguinte, ela é anjo da esperança. Minha irmã, muito obrigado pela confiança que você tem aqui pela TV Novo Tempo, pelo programa Na Mira da Verdade, por ser uma anjo da esperança, viu? Amo a TV Novo Tempo, ela disse. E pesca minha, pesquei, não só pesquei, como ela abriu o programa de hoje, querida. A pergunta é, no paraíso... Não, desculpa, estou vendo aqui de outra pessoa. Poderia me explicar 1 Timóteo 1:20? Foi esse trecho que eu abri aqui no programa, onde Paulo, no último verso ali do capítulo 1, diz assim, ó, entreguei, exatamente, Himeneu e Alexandre a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Por que tem essa expressão aqui? Por que Paulo fez isso ou mandou pro diabo duas pessoas aí? E está escrito na Bíblia, professor? Primeiro, Tito, Paulo, assim como eu, como um bom gaúcho, meteu o pé na porta aqui. Como é que é o negócio? Assim, e tem que ser assim mesmo, né? Não, mas falando sério aqui para o nosso telespectador, veja bem, essa expressão aqui, o que acontece? Paulo, ele usou mais de uma vez expressão parecida. Lá em 1 Coríntios 5:5, Tito, uma vez um homem cometeu uma imoralidade tão grande que ele ficou com a própria madrasta, com a esposa do pai dele. E aí Paulo falou para entregar esse homem a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo usou essa expressão mais de uma vez. E o que isso significa? Bom, analisando aqui no contexto, tanto aqui quanto em 1 Coríntios 5:5, você vê aqui no verso 19 que esses homens chamados Himeneu e Alexandre, diz aqui no verso 19 que eles estavam entre os que naufragaram na fé. Então olha que interessante, quando alguém naufraga na fé e blasfema contra Deus e assume uma posição herética, assume heresias, qual é a tendência da igreja? Excluir essa pessoa da igreja como uma forma de disciplina para que essa pessoa venha se arrepender depois. Então essa expressão entregar a Satanás é uma expressão que significa excluir da igreja. E aí o telespectador pergunta, por quê? Pelo seguinte, biblicamente, apenas dois reinos. O reino de Cristo e seus anjos, o reino de Deus, e o reino de Satanás. 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás é o Deus desse século, o Deus deste mundo, diríamos assim. Em que sentido? Lógico que Deus é o dono, é o Criador, mas Satanás assumiu um certo domínio a partir do momento em que os nossos primeiros pais cederam às tentações e entregaram o mundo a ele. Tanto que Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo em João 12:31. Então, quando o indivíduo é removido da igreja, automaticamente, por causa da heresia dele, ele passa a pertencer ao reino de Satanás. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo, olha, eu entreguei, ou seja, eles foram expulsos da igreja, estão agora no reino de Satanás, não fazem parte do reino de Cristo. E aí interessante que no verso 20 diz assim no final, a fim de que não mais blasfemarem. Ou seja, o propósito de Paulo era que ao irem automaticamente para o reino do inimigo, ao sofrerem as consequências físicas, psicológicas de estarem apartados de Cristo, eles voltassem à consciência, reconhecessem os erros, abandonassem as heresias e voltassem ao convívio da igreja. Então aqui é uma linguagem que trata do processo disciplinar de um membro, porque é no momento em que ele é tirado, até Jesus falou em Mateus 18, 18-20, que aquilo que os discípulos concordassem, ou seja, eles concordassem em tirar alguém do reino dos céus ou ligar, isso seria aceito no reino de Deus. Então isso se refere realmente ao processo de disciplina eclesiástica.
Muito bem, muito bem. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12981510101. SMS também, aqui as mensagens do seu smartphone. Você pode também usar o Instagram, tem sempre um videozinho ali para você colocar as suas perguntas ali no videozinho, @naMiraDaVerdade, e no nosso Facebook, namiradaverdade.nt, tá bom? Estamos transmitindo também pelo YouTube, no canal da TV Novo Tempo ao vivo, é o nosso canal no YouTube. Você pode também usar os comentários ali do YouTube e mandar perguntas pra gente também, que eu pesco ali de todos os lados, eu tô pescando, tá bom? Tem uma aqui, pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, que quem mandou foi a Hélia Gomes. A pergunta dela é a seguinte: boa noite, Tito, professor. Me tira uma dúvida. Quando alguém compra um título de capitalização para ajudar hospitais e a pessoa é sorteada, eu posso dar o dízimo desse valor que eu ganhei no sorteio ou não? Deus recebe ou não? Ou ele não quer saber desse dinheiro? Professor, veja, isso aqui não é um jogo de azar, é um título de capitalização e tem um sorteio. E a pessoa ganhou ali um valor. Esse dinheiro pode ser dizimado? Deus aceita? É importante sim. O que acontece? Um título de capitalização tem a ver com um investimento honesto, algo reconhecido pelo governo, pelas leis do país. Não é um jogo de azar que proporciona vício, especialmente se as pessoas têm certas carências afetivas e alguns neurotransmissores não estão aí sendo devidamente repostos pelo organismo. A tendência de um jogo de azar é deixar o indivíduo muito viciado e acabar com a vida financeira e até familiar do indivíduo, o que não é o caso, um título de capitalização. Então, o que nós entendemos pelo princípio do dízimo, tá? O dízimo é uma parte que nós dedicamos da nossa renda em resposta a uma atitude de adoração a Deus. Hoje em dia você vê muitas pessoas falando mal do dízimo e usando de argumentos absurdos, dizendo que o dízimo era só para os israelitas, era só para manter os levitas, depois era só na época, e que Malaquias 3, quando Deus repreende por não dizimar, era só para os sacerdotes. Ou seja, as pessoas acreditam nessas teorias absurdas porque não leem o contexto bíblico, o contexto do verso em específico, e não entendem a importância do dízimo. Muitas pessoas, eu até reconheço, há teólogos da prosperidade que acabam apresentando o dízimo de uma forma distorcida, e isso também acaba gerando um preconceito, mas eu garanto para você, telespectador, toda pessoa sincera que entende e apresenta este assunto da forma séria como a Bíblia o recomenda, em várias igrejas cristãs protestantes, sérias, conservadoras, você vai perceber que o princípio é uma bênção, tá? Então só estou dizendo isso porque eu sei do quanto há de ignorância sobre esse assunto em relação ao dízimo. Agora, indo diretamente na pergunta do nosso telespectador ou telespectadora, Levítico capítulo 27, versículo 32, nos apresenta um princípio. Mesmo que fale aqui de uma fonte de renda agrícola, o mesmo princípio se aplica. Para Deus, o dízimo não é somente para quem tem fonte de renda agrícola, é para qualquer fonte de renda, qualquer coisa que gere lucro e que venha a manter a pregação do evangelho. Então, o que importa é que você dizime de acordo com a moeda corrente no seu país, na sua cultura. E aqui no verso 32 fala assim: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, de tudo que for fonte de lucro, o dízimo será santo ao Senhor. Então o dízimo é considerado santo, sagrado, separado para Deus. Então se você obter um dinheiro desta forma, por um título ou por um investimento, é importante sim, em resposta ao seu coração adorador, a sua disposição de adorar a Deus, é importante sim dizimar de qualquer fonte de lucro ou renda que venhamos a ter. Ok, muito bem. Temos ainda mais alguns minutinhos aqui antes do intervalo. Tem uma pergunta do Hugo Aguiar.
pelo Facebook. Obrigado, meu irmão, por você estar acompanhando o programa. E ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro, sou católico, acompanho sempre o programa e gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre essa dúvida. Muito bem, a pergunta do irmão Hugo aqui, da Igreja Católica, é a seguinte: se Pedro não era a pedra descrita lá em Mateus 16, 18, né? Ou seja, que sobre ti, tu és pedra e sobre ti construirei a minha igreja. Por que Jesus lá em João 1, 42 muda o nome dele antes para Cefas, que também significa pedra em aramaico? E se não existe primazia em Pedro, por que Jesus só pede a Pedro para apacentar as suas ovelhas? Ficou claro para você, Sim. Professor? Como que é essa questão, a dúvida do nosso irmão católico é justamente porque é dito que Pedro foi, quando começou toda a igreja, que supostamente ele poderia ser até mesmo o primeiro Papa, né? E agora ele está colocando em dúvida, ele gostaria de saber melhor qual é a nossa opinião, ou a nossa opinião não, né? O que a Bíblia pode nos orientar ou pode esclarecer sobre esse tema, professor. Irmão, Hugo, né? Isso, Hugo. Muito obrigado, Hugo meu irmão, pela sua sincera pergunta. Você apresentou uma pergunta, um questionamento, né, de forma muito respeitosa. Isso é muito bem-vindo sempre no programa, tá? Muito obrigado mesmo pela sua questão. Veja, meu irmão, por que nós não cremos na primazia de Pedro? Antes, você tem razão em afirmar que o nome Pedro no aramaico pode também significar pedra, tá? Agora, o que acontece? Nós cremos aqui que quando Jesus... Na verdade, no meio protestante existem interpretações distintas. Eu particularmente vejo aqui em Mateus 16 que Cristo está se referindo à fé inamovível de Pedro nele como Messias, e sobre esta fé de Pedro, Cristo está edificando a sua igreja. Alguns veem aqui um trocadilho de palavras, né? Petrus ou Petra, como Cristo dizendo o seguinte: tu és Pedro e sobre esta pedra eu, Cristo, edificarei minha igreja. Eu particularmente eu não vejo isso aqui no contexto, tá? Eu vejo que quando Cristo elogia Pedro por ele confessar a Cristo como Messias, eu vejo que Cristo está dizendo o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre essa fé, sobre esta confissão que você fez em mim como Messias, sobre isso eu vou construir minha igreja, para que todo aquele que me aceitar como Salvador, não é? Assim como você, me reconheça como Messias. Tá? Então, eu sou desta linha, eu vejo contextualmente mais base para isso. Agora, por que não cremos aqui na primazia de Pedro, apesar de sobre a fé de Pedro em Cristo como Messias, Cristo ter construído a sua igreja? Pelo seguinte, se você vai para Mateus capítulo 18, no verso 18, por exemplo, você vê que a mesma coisa, a mesma capacidade que Deus deu para Pedro de ligar alguém ou desligar dos céus, ele deu para os demais apóstolos. Então aqui no verso 18, fala o seguinte, ó: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, não apenas Pedro recebeu aquela prerrogativa, ele falou para Pedro apacentar as ovelhas dele, porque Pedro seria um importante líder, mas não seria o único. Aqui está o detalhe. E um outro texto, meu irmão, entre outros, que vai lhe ajudar, é Gálatas capítulo 2. Esse é muito claro em mostrar que Pedro, apesar de Cristo edificar a sua igreja sobre a fé inamovível de Pedro em Cristo como Messias, Pedro não tinha primazia. Quer ver? Ó, Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a minha Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Esse texto é muito revelador, irmão. Aqui diz, irmão Hugo, que os três principais líderes, considerados colunas da igreja, veja, não era só Pedro, era Tiago, em primeiro lugar Tiago, depois Pedro e depois João.
E olha que interessante, quando você vai para Atos 15, quem presidiu o concílio de Jerusalém não foi Pedro, foi Tiago. Então nós cremos sim que Pedro foi um importantíssimo líder sobre a fé inamovível dele, sobre a fé dele em Cristo como Messias, a igreja edificada, mas Pedro no texto bíblico não tem a primazia. Ele era uma das colunas da igreja. Tiago, Cefas, Pedro e João. E no concílio de Jerusalém, quem presidiu foi Tiago. E para finalizar, irmão, o próprio Pedro, em 1 Pedro 2, 5 a 8, diz que a pedra fundamental da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então olha que interessante, Pedro não entendeu Mateus 16, 16 a 18 como ensinando que ele era a pedra fundamental da igreja. O próprio apóstolo entendeu que Cristo era a pedra fundamental. Então leia 1 Pedro 2, 5 a 8, leia também a opinião de Paulo a respeito em Efésios 2, 20 e em 1 Coríntios 3, 11, além desses textos. Muito obrigado, meu irmão querido, irmão católico, pela sua sincera pergunta. Sempre que você tiver dúvidas, nós estaremos aqui à sua disposição. Muito bem, muito bem. Então não sai daí não. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta. Participe mandando as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981510101, pelo Instagram, @na mira da verdade, pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt. Participe, formule a sua pergunta, manda pra gente e ela vai ser pescada como essa que chegou aqui pelo Instagram. Quem mandou foi o José Ricardo Santos e a pergunta dele está baseada em Êxodo 21, de 3 a 6. Ele diz o seguinte: boa noite, Tito e professor, sou adventista e tenho uma dúvida em Êxodo 21, de 3 a 6. Como entender essa lei? Sei que os critérios de Deus são maiores que os nossos, mas eu gostaria de tirar essa dúvida. Obrigado, José Ricardo, por mandar a sua pergunta. Professor, essa é a lei sobre os escravos. A gente percebe que logo depois que foi dada os 10 mandamentos, né, Deus está instruindo ali o povo, e ali no capítulo 21 de Êxodo, do 3 ao 6, está falando dos escravos, está falando quando um escravo tem que trabalhar 6 anos, depois ele vai ficar livre, mas se porventura ele casar nesse interim, ele fica livre, mas a esposa não. Como é que é isso? Foi Deus que instruiu essas leis, professor? Porém, numa cultura em que os escravos eram mortos e os donos poderiam furar o olho, cortar a mão e fazer o que quisesse. Então, o que Deus fez aqui? Deus regulamentou uma prática cultural ensinando-os a tratar os escravos de forma amorosa e respeitosa. Então Deus não era a favor da escravatura, mas Deus estava corrigindo um costume ímpio que existia no mundo de então. Os escravos israelitas que vinham para Israel era muito diferente da forma como as outras culturas tratavam. Então, por exemplo, vamos ler aqui, são esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Primeiro ponto, mas ao 7º sairá forro de graça. Se o indivíduo tivesse em dívida e ele se vendesse para pagar essa dívida, para trabalhar para alguém, não poderia ficar como escravo para sempre. Ele tinha que ser liberto. Isso era impossível, isso não existia no mundo antigo. Quem era escravo para sempre e era tratado da pior maneira possível. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se era um homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Então Deus não queria... E aí olha a proposta, porém se o escravo disser expressamente, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair, então ele ficaria ali. Ou seja, Deus não queria essa separação familiar. Se o indivíduo era um escravo e recebe uma esposa na casa do seu dono, que havia sido adquirida pelo dono, então ela era propriedade dele. Então havia aqui um ajuste. O que? Bom, se você quiser ficar então com a sua família que você construiu aqui, então você vai continuar sendo um funcionário dele, diríamos assim. E era um funcionário mesmo. Ele tinha até mesmo o direito
a incumbência de educar os filhos do seu senhor. O escravo naquele tempo, quando Deus corrigiu essa prática distorcida na sociedade, ele não era tratado como os escravos foram tratados no passado, no período, né, no período moderno, diríamos assim. Um outro texto interessante, ó, aqui no versículo 9, olha que interessante, que se uma mulher se uma mulher escrava se casasse com o filho do seu senhor, olha que interessante, isso aqui nunca existiu em nenhuma cultura. Mas se casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele tivesse uma escrava e ela se tornasse nora dele, ele não poderia mais tratá-la desta forma, ele tinha que tratar como se trata uma filha. Então a Bíblia nunca apoiou a escravatura, mas Deus o que ele fez? Corrigia essa distorção, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ninguém deve ser escravo de ninguém. Mas como isso era uma prática arraigada na cultura, Deus corrigia e as pessoas passavam a perceber que a forma de Deus lidar com isso era muito diferente, muito superior a qualquer outra nação ou cultura pagã. Muito bem, tem uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Rafael. A pergunta do Rafael é a seguinte, ele diz assim, ó, pergunta dificílima, hein? Vamos lá, professor, quero ver como é que você se sai dessa aqui então, hein? Ele diz que é difícil. Afinal, Jonas, antes de ir para Nínive, morreu e foi ressuscitado? Quero ver essa, hein? A Bíblia fala que Jonas foi jogado ao mar, um peixe o devorou. Isso dá a entender de que Jonas morreu e depois Deus o ressuscitou? Quando ele foi jogado para fora daquele bicho? Eu não assisti ao vídeo, mas olhando o YouTube esses dias, eu vi uma sugestão de vídeo de um pastor, que por sinal eu gosto muito, né? Já vi alguns debates dele com ateus, que dava a entender isso. Mas eu digo para você, isso não tem base bíblica nenhuma, tá? Não tem base bíblica nenhuma. Porque quando você lê o livro de Jonas, as pessoas, óbvio, as pessoas tentam encontrar certas explicações muito lógicas. Lógico, Deus é a favor da lógica, né? Romanos 12, 1 e 2 diz que o nosso culto tem que ser racional. E através da razão, obviamente, que o Espírito Santo se comunica conosco. Mas as pessoas, quando tentam, às vezes, colocar uma lógica humana excessiva para explicar as coisas, acabam deixando de lado o sobrenatural da Bíblia, o que é perigoso. Não existe nada no texto bíblico, né, que dê a entender que Jonas tivesse morrido no mar e depois Deus o ressuscitou para isso. Isso é pura imaginação humana. Tá? Isso aí pode ser uma aplicação homilética bem ruim, né, digamos assim, porque nós só fazemos uma aplicação homilética depois da interpretação do texto, depois da exegese. No capítulo 2, nós vemos aqui Jonas orando de dentro do peixe. Tá? E aí no verso 10 diz assim, falou pois o Senhor ao peixe e esse vomitou a Jonas. Então é logo após a oração de Jonas que o peixe joga Jonas para fora. Não dá a entender nada no texto bíblico que ele estivesse morto, até porque ele estava orando. E se ele estivesse morto, orando, aí seria uma coisa assim muito escabrosa para o texto bíblico que não ensina a consciência durante a morte e a possibilidade de alguém orar a Deus na morte, tá? Então eu digo para você com respeito, essa ideia de que Jonas morreu não é suportada pelo texto bíblico. Uma leitura sincera, honesta do texto, deixando que o texto fale por si mesmo, torna impossível esse tipo de interpretação. Muito bem. Estou procurando aqui, ó, uma questão que chegou aqui pelo nosso SMS. Olha só, boa noite, Tito, professor. Sou Éder Clemente, sou de Juiz de Fora. A minha dúvida é, tipo, assim, um casal que vive junto, amasiado. Se um dos cônjuges
se converte e vai para a igreja, como é que fica a relação deles? Como essa pessoa amaziada pode ficar na igreja? Tipo, essa pessoa pode ceiar, por exemplo? Pois nesse caso, a pessoa, uma delas era crente, desviado, e quer voltar. Esse caso é o mesmo caso de Esdras, que pede para as pessoas se separar da esposa, lá em Esdras 10, do 10 ao 12. Pode me explicar esse texto, por favor? Olha lá, professor. O que está falando o livro de Esdras no capítulo 10? Dos versos 10 ao 12. Está falando, ele está pedindo para se separar quando alguém não é da mesma fé, é isso? Ali era um contexto diferente, né? O que acontece? Paulo, em 1 Coríntios 7, fala que quando alguém se converte, ele orienta aqui claramente a não se separar do cônjuge por isso. Lá no contexto de Esdras aconteceu, se eu não me engano, Neemias, né? 13 também. Lá foi o seguinte, o povo de Israel tinha se associado a mulheres pagãs, adoradoras de deuses pagãos e que sacrificavam até crianças para essas divindades. Então, foi feita uma limpa mesmo. Lá é um outro contexto. Nós não podemos comparar um incrédulo com alguém que era pagão e que praticava as piores barbaridades do mundo. Então, é um outro caso. Aqui em 1 Coríntios 7, no versículo 13 em diante, verso 12. Nesse contexto aqui diferente, ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, a Bíblia não autoriza a te divorciar porque agora você é crente e a outra pessoa não é. Pode acontecer da outra pessoa não querer mais ficar com você. E aí, nesse caso, no versículo 15, você não tem que obrigar a pessoa a ficar com você se ela não quiser. Não tem como fazer isso. Não é? Agora, Deus quer que você faça o quê? Mantenha o seu casamento e que, através da sua influência, você ajude a outra pessoa a conhecer a Cristo. É por isso que é dito que o descrente é santificado no convívio com aquele que é crente. Agora, a questão também, professor, é que ele perguntou aqui, por exemplo, se eles não são casados, são amaziados, mas ele pode participar na igreja, pode... Eu ia entrar nessa questão. Aí o que acontece? Vai depender da igreja a qual você faz parte, né? Na igreja adventista, nós não vamos batizar uma pessoa para se tornar um membro regular se ela está vivendo em fornicação. Então, o que a igreja vai fazer? Vai dar todo o apoio espiritual, inclusive legal, para que a relação seja concretizada no matrimônio, para depois o batismo. Pode haver casos especiais, nos quais eu não vou entrar agora aqui, e isso é cada campo quem decide após uma estrita avaliação de todas as possibilidades pela liderança local. Mas o que a igreja vai fazer? A igreja adventista vai ajudar você, vai conversar com seu cônjuge para que vocês se casem no civil e assim garantam os direitos familiares perante a lei e aí sim é feito o batismo da pessoa, tá? Porque batizar alguém e ela continuar vivendo em fornicação, aí não é saudável para a espiritualidade dela. Então eu estou falando de uma igreja específica, agora outras igrejas fazem diferente. Sobre a ceia, nós não cremos que a ceia só deva participar da ceia quem, na verdade, essa ideia de dizer assim, se você está em pecado participando da ceia vai ter problema. Qual é o ser humano que não está em pecado? Obviamente que tem o pecadeiro e tem o pecador, não é? O pecadeiro faz do pecado um estilo de vida. Agora tem o pecador, que pela graça de Cristo é perdoado, melhora como pessoa, cresce. Nós não proibimos nenhuma pessoa, a nossa comunhão, a ceia na igreja adventista é comunhão aberta.
Qualquer pessoa que se sente tocada pelo Espírito e quer participar da ceia, ela pode sim participar. Agora, como membro ativo, aí a conversa é outra, isso aí tem que ser avaliado no campo local, que vai ajudar a pessoa a regularizar a sua situação matrimonial. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que é feita de curiosidade. A pergunta é sobre Matusalém. E olha só a pergunta aqui, ó. Se Matusalém viveu 969 anos, como saber se ele viveu esses anos todos, se naquele tempo os anos não eram como hoje, contados de 365 dias? A Bíblia dá alguma orientação sobre aquele povo antediluviano que viveu por centenas de anos, professor? Que tipo de contagem era essa? Dá pra gente ter um vislumbre? A contagem de anos que era do povo antediluviano? Não era diferente muito da nossa, diferença mínima. No calendário judeu, o ano tinha 360 dias, o nosso 365. Então veja, a palavra, quando a Bíblia fala, por exemplo, em Gênesis 1, em dia, houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, houve tarde de manhã o terceiro dia. A palavra hebraica dia, yom, quando é acompanhada de um numeral, ela significa um dia de 24 horas. Então a contagem dos dias no Gênesis não é diferente de hoje. Essa ideia de que naquela época os dias eram diferentes de hoje não faz sentido. Para você ter uma ideia, logo após, aqui ó, no momento do dilúvio, no período pós-dilúvio, estou lembrando de um texto aqui, acho que é Gênesis, deixa eu ver se é Gênesis 8. É aqui, ó, Gênesis 8, ó. Depois do dilúvio, Deus disse para Noé, ó, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, as estações do ano, os dias, continuaram a mesma coisa. Tá? Então, quando a Bíblia fala desses homens longevos, é porque eles viveram tudo isso mesmo. Isso não é uma coisa inviável. O estilo de vida deles era outro. Eles ainda estavam a poucas gerações de Adão e Eva que haviam comido da árvore da vida. Então, obviamente que a longevidade, a vitalidade, a constituição genética deles, né, as conexões neurais eram muito melhores e superiores às nossas. Então, eles viveram tudo isso sim. E, ao contrário, não é, da teoria macroevolucionista, que ensina, né, que evoluímos de um organismo mais simples para um mais complexo, na Bíblia é o contrário. De criaturas complexas, fomos evoluindo e nos tornamos mais simples do que éramos quando saímos das mãos do Criador. Muito bem, muito bem. E antes de ir para o intervalo, eu queria só dizer para você que você pode continuar estudando com a gente através do guia de estudo, a revista Esperança Novo Tempo na Mira da Verdade. É isso mesmo, você pode pedir agora e receber gratuitamente na sua casa esse guia de estudos que foi feito pelo professor Leandro Quadros e aprofundado nos textos bíblicos com os mais difíceis assuntos da Bíblia. Se você quer aprender mais da Palavra de Deus, quer estudar um pouco mais, então liga pra gente. Ligue agora 0 operadora 12 21 27 3121 e peça o seu guia de estudo na Mira da Verdade. Você que já acompanha o nosso programa há tanto tempo, se você não pediu ainda, tá perdendo tempo, hein? É de graça, você não paga nada, peça agora mesmo. E você que está chegando aí pela primeira vez ou está há um tempo assistindo a programação da Novo Tempo, esse guia de estudo do Na Mira da Verdade vai te ajudar muito a compreender textos difíceis da Bíblia. Peça agora mesmo, é gratuito e eu tenho certeza que vai crescer no seu conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta ao vivo aqui no programa Na Mira da Verdade. Continue mandando as suas perguntas nos nossos mecanismos aqui, pelo mecanismo. Você pode mandar pelo WhatsApp, o número é 12 981510101. É um número já bastante conhecido aqui no programa Na Mira, fácil de guardar. 12
981510101. Manda pra gente, a gente recebe aqui tanto por SMS como pelo WhatsApp, pelo nosso Instagram, @NaMiraDaVerdade, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo YouTube. Vou até entrar aqui no YouTube para ver como é que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, para eu trazer uma pergunta aqui também dos nossos internautas, tá bom? Essa aqui, primeiro eu quero colocar essa que chegou pelo Instagram. Quem mandou foi o Cláudio Locke. Ele diz o seguinte: que a paz de Jesus esteja com vocês. Meu nome é Cláudio, sou da cidade de Brusque, Santa Catarina, e pertenço à Igreja Luterana. Muito obrigado por você estar participando aqui com a gente, meu irmão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você que está nos assistindo das mais diversas denominações religiosas, nossos irmãos, é muito bom saber que vocês estão nos acompanhando aqui. Diga de qual igreja você é. Eu quero mandar um abraço muito especial para você e para a sua igreja, tá bom? Ele diz o seguinte: lendo o livro de Jó, na quarta fala de Eliú, lá no capítulo 37, onde ele está falando do poder e da majestade de Deus, nos versículos de 12 a 13, professor, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz o seguinte: seguindo a ordem de Jesus, as nuvens se espalham em todas as direções, elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte do mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. O que exatamente ele quis dizer com isso? Castigar. Podemos entender que Deus pode castigar as pessoas? Mandando muita chuva ou alguma outra coisa que ele está querendo. O que ele está querendo dizer com isso? Parabéns pelo programa, abençoado, e que Deus os abençoe, vocês também. Professor, como é que é isso? Deus castiga? A Bíblia fala que Deus castiga, é isso mesmo? O que ele está dizendo aqui é um castigo de Deus? Veja, a Bíblia fala realmente da disciplina, sim, do castigo de Deus, como um pai disciplina os seus filhos, lá em Hebreus capítulo 12. Só que aqui em Jó, temos que considerar uma coisa interessante. Obrigado, meu irmão da Igreja Luterana, por sua pergunta. Esses homens, esses amigos de Jó, quando eles estavam tentando ali entender a vida e o que estava acontecendo com Jó, eles falaram coisas corretas, mas também falaram coisas que não eram corretas. Como que nós sabemos disso? Veja, não sou eu e nenhum ser humano pecador que pode determinar o que é correto e o que não é correto, mas o próprio texto bíblico. O que acontece? Após esses homens darem várias opiniões sobre o mundo, sobre a vida e sobre a própria vida de Jó, do porquê que ele estava enfrentando aquilo, olha o que aconteceu. Em Jó capítulo 42, a partir do verso 7, você vê que Deus repreende aqueles 3 amigos de Jó por eles terem falado coisas que não eram corretas a respeito de Deus. Vou ler aqui para você. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então o que acontece? Você vai perceber, meu irmão, no livro de Jó, que os amigos dele falam coisas boas, corretas, que estão de acordo com a realidade espiritual, de acordo com o texto bíblico, como nós o temos, mas outras coisas eles destoam muito. E este é um desses casos, né? Deus não manda chuvas ou para o bem ou para o mal. Quando as chuvas acontecem para o mal, isso é a ação do ser humano, do homem na natureza. Então, o ser humano não cuida da natureza, ou o ser humano não construiu, não tem uma boa infraestrutura para suportar as chuvas. Então, isso é resultado da irresponsabilidade ou da pecaminosidade do ser humano, tá? E quando Deus castiga um filho dele, lembra-se de Hebreus 12, é como um pai ou uma mãe que disciplina um filho.
Não é para destruir, é para corrigir. E quando Deus executa juízo, aí já não é um castigo de um pai para com o filho. É o juízo de um justo juiz e legislador sobre um ímpio que não quis se arrepender. Muito bem, ok. Eu tenho mais uma perguntinha que chegou aqui do nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Gustavo Santinon. Ele é lá de Olímpia e a pergunta dele é a seguinte, falando sobre o fim dos tempos, né, professor? Sobre a perseguição ali, ele diz o seguinte, um pouco antes da segunda vinda de Jesus, os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus vão sofrer uma grande perseguição. E se eles forem pegos e presos, como serão executados? Por não negar a Jesus? Apedrejados, como Estevão? Queimados na fogueira, como na Idade Média? Na Idade Média? Com tiros de metralhadora? Ou será uma morte lenta com requinte e crueldade, uma vez que a gente vê esse mundo como está? Enfim, a pergunta, talvez até demonstrando um certo pavor com o fim dos tempos, não só essa pessoa, mas muitos telespectadores podem ter, professor, essa perseguição daqueles que vão ser fiéis a Deus. Esses perseguidos poderão ser mortos mesmo, tragicamente, como aconteceu em muitas eras na história, professor? A perseguição final será diferente, amigo telespectador. A Bíblia fala sobre isso? Sim, eu vou mostrar aqui agora. Primeiramente, Apocalipse 13 fala de um momento em que os filhos de Deus enfrentarão uma perseguição pela união de dois poderes representados por duas bestas. Uma besta ou animal que emerge do mar e outra que emerge da terra. A besta que emerge do mar será um poder político-religioso e a besta que emerge da terra é um poder político. Então, vai haver aqui uma união entre igreja e Estado e isso vai possibilitar com que as pessoas sejam novamente perseguidas, como ocorreu em outros momentos da história, especialmente no período medieval, que nos mostra que união entre igreja e Estado sempre traz problemas maiores, não é? Agora, como que nós sabemos? Aqui no verso 15, primeiramente, vai ser dado sim um decreto de morte contra os fiéis. É dito aqui, ó, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Então vai ter um decreto de morte. Mas como que nós sabemos que neste período não haverá mais mártires e nem morte? Quando você vai para o capítulo 16, vai acontecer neste momento algo que não aconteceu, por exemplo, no período medieval, só bem depois. Aqui no capítulo 16, dos versos 12 a 16, fala de uma batalha chamada Batalha do Armagedon. Esta batalha é uma batalha espiritual, né? Obviamente, nós não cremos nessa literalidade que vai ter uma batalha lá no Oriente Médio e tudo mais. Não, isso aqui é uma batalha espiritual. E aqui fala que vai ter um momento que as águas do Eufrates vão se secar. Águas em profecia apocalíptica, de acordo com o capítulo 17 e 15, representam povos, multidões, nações e línguas. No capítulo 17, o poder religioso perseguidor está sentado sobre muitas águas. Ou seja, tem o apoio desses povos, multidões, nações e línguas. Vai acontecer um secamento desse Eufrates, ou seja, esses povos, multidões, nações e línguas que apoiam o poder perseguidor vão deixar de apoiá-lo. Então, esta batalha do Armagedon é o momento em que o poder político, o poder religioso, pede o apoio do poder político, simbolizado pelo secamento das águas, e aí eles lutam contra eles mesmos. E é neste momento que Jesus volta. Porque diz aqui, no versículo 12, que quando ocorrer esse secamento do Eufrates, ou seja, essa perda de apoio político para o poder perseguidor, isso vai preparar o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Essa linguagem está associada a Isaías 44, 45, onde Ciro
ao secar o rio Eufrates e invadir Babilônia, libertou os filhos de Deus. Ciro é chamado de ungido. Então esse secamento do Eufrates que prepara o caminho para os reis que vêm do nascimento do sol é o momento em que Cristo volta com os seus anjos para libertar o seu povo. Então não vai dar tempo de existirem mártires neste período. Haverá um decreto, haverá perseguição, mas quando tudo parecer que vai entrar num caos, Cristo intervém na história e livra o seu povo. Tá? Vários livros existem sobre esse assunto, mas eu vou te indicar um que fala que usa o método historicista de interpretação para você poder se aprofundar nisto, porque eu não tenho como explicar isso para você aqui. Nós levaríamos mais de um programa inteiro ao vivo para abordarmos este assunto. Então você vai ler um livro que é do pastor Vanderlei Dornelles, que fala sobre a Batalha do Armagedon. Eu quero ver o título desse livro direitinho, e aí você poderá adquirir no site da loja da Novo Tempo, tá? novotempo.com/loja. Deixa eu só ver aqui o nome do livro e aí você vai ter esse livro. Deixa eu ver aqui, que eu não estou lembrado do título do livro agora. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é um outro livro dele, O Último Império. Não é esse que eu queria. Deixa eu pegar aqui o título, bem direitinho, e aí você vai poder ir na loja da Novo Tempo. Armagedon. Vamos ver aqui. Eu não estou encontrando aqui. Bom, faz o seguinte, vai novotempo.com/loja e digita a palavra Armagedon. E aí vai aparecer um livro do pastor Vanderlei Dornelles, é um teólogo, e aí você vai poder estudar a fundo essa questão. Aí você vai entender que, apesar do decreto de perseguição contra os filhos de Deus, neste período Cristo intervém, não haverão mais mártires. Então, você tem que se preparar para este momento, tendo a Cristo como seu Senhor, amigo e Salvador. Mas não tem que temer este momento, porque Deus estará à frente do seu povo. Muito bem, eu tenho 1 minutinho e meio aqui, eu acho que você consegue responder essa afirmação que ficam mandando pra gente, se isso aqui é verdade ou não. O Deus da Bíblia é o mesmo das outras religiões? E aí, professor, isso daí é verdade? Vamos lá. Tem Como um temos minutinho. apenas um minuto, deixa eu dizer para você. O Deus da Bíblia é o único ser, a única divindade que assume uma natureza humana e morre pelos pecadores. João 1,14 diz que o Verbo, que é Jesus, o agente ativo da criação, o Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Em outras divindades, a humanidade tem que servir essas divindades. Na divindade bíblica, a divindade bíblica serve à humanidade e encarna para morrer pelo ser humano. Portanto, essa afirmação do que o Deus bíblico é igual ao Deus das outras religiões, ela é uma afirmação mentirosa. Ela não tem base alguma e qualquer um que estuda a Bíblia consegue perceber essa diferença entre outras. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o programa e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito, e Deus abençoe a você, amigo telespectador, e obrigado por acompanhar o nosso programa. Lembrando que quando você voltar aqui e assistir conosco o programa na Novo Tempo, ao você ter coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço. Obrigado a você que acompanha o programa Na Mira da Verdade, você que tem mandado as suas perguntas pra gente. Talvez a sua pergunta hoje não foi pescada, mas não desanime, não deixe de mandar a sua pergunta e fazer o programa acontecer. Pode ser que a sua dúvida ajude a muitas pessoas, não só a você. Continue mandando suas questões e lembre-se sempre que aqui os seus questionamentos, as suas perguntas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!